Y si él no está dispuesto a morir por su nación, eu acho que esse lugar não é o melhor lugar para yo ele. creo que este lugar no es el mejor lugar para él. ¿Sí? Sim ou não? ¿Sí o no? Pelo menos é o entendimento que eu Pelo tenho. menos ese que yo entiendo que es obediencia. E quando eu comecei a entender que eu fazia parte de um Y exército cuando também, yo pude entender que yo hacía parte de un ejército también, eu comecei a entender yo pude entender que eu preciso dar a minha vida que yo necesito entregar mi vida para essa autoridade. para esta autoridad. Porque eu imagino se Guatemala hoje entra em uma guerra Pues yo imagino si Guatemala hoy entra en una guerra e eu sou um soldado y yo soy un soldado e o meu oficial me manda para frente de batalha. y mi oficial me envía para la línea de frente, E eu sei como soldado que eu posso morrer naquele yo lugar. sé como soldado que yo puedo morir en este lugar, Mas desobedecer o meu oficial pero desobedecer mi oficial, mi lideranza, vai ser a coisa pior que eu vou fazer. yo sé que esta va a ser la peor cosa que yo voy a hacer. Por isso eu preciso obedecer radicalmente, Por eso yo necesito obedecer radicalmente, mesmo que a minha vida está em jogo. mismo que mi vida está en juego. E quando eu ando nas ruas Y cuando yo camino en las calles, e eu começo a encontrar pessoas yo empiezo a ver personas que não entendem sobre essa autoridade que no entienden sobre esta autoridad de Jesús e estão fora dessa autoridade, y están lejos de esta autoridad, e a vida dessas pessoas estão totalmente y destruídas. la vida de esas personas están totalmente destrozadas. Porque se o soldado não obedece ao oficial, Pues si un soldado no obedece a su oficial, ele está dizendo para o seu oficial él está diciendo para su oficial que a sua autoridade, que su autoridad, que você não tem autoridade que sobre vos ele. no tienes autoridad sobre él. Não é verdade? ¿No es verdad? Se você é um oficial, Si vos eres una autoridad fala para um soldado que ele precisa y dije fazer. para un soldado que necesita hacer eso, Se ele não faz, y él no obedece, ele está dizendo para él está você diciendo para ti que a sua autoridade Que- para ele não tem nenhum valor. que su autoridad para él no tiene ningún valor. Não é ¿No verdade? es verdad? E quando nós olhamos para Y Jesus cuando nosotros miramos para Jesús, e falamos e quando não obedecemos aquilo que ele nos y pede, cuando no obedecemos aquello que Él nos pide, nós estamos falando para Jesus que a autoridade que ele tem nosotros estamos diciendo para Jesús que la autoridad que tiene não tem nenhum valor para no ele. tiene ningún valor para mí. E eu começo a caminhar com os meus próprios Y passos. yo empiezo a caminar con mis propios pasos. E eu começo a encontrar coisas que me levam a uma perdição. Y yo empiezo a encontrar cosas que me llevan a perdición. Porque não existe nada melhor para o homem Porque no existe nada mejor para el hombre que não seja a palavra de Deus. que no sea la palabra de Dios. A Bíblia fala que a palavra de Deus La Biblia dice que la palabra de Dios é lâmpada para os meus pés es lámpara para mis pies e luz para o meu y caminho. luz para mi camino. Se você está num lugar escuro Si vos estás en un lugar oscuro e não tem uma lanterna, y no tienes una lámpara, um foco, un foco, com certeza você vai cair. con certeza va a caer. E eu sei que vocês devem fazer treinamento Yo na sé noite. que vosotros hacen a veces entrenamiento en la noche. Se você não tem um foco, Si no tienes foco, no caes. e a Bíblia fala que a palavra de Y la Deus Biblia dice que la palabra de Dios é essa lanterna, essa es ese lâmpada para os foco meus pés. para mis pies. E eu preciso estar debaixo dessa Y yo autoridade necesito estar bajo de esta autoridad para que eu possa caminhar no caminho correto. para que yo pueda caminar en el camino correcto. Se você é soldado, Si vos, soldado, quer ser um oficial, deseas ser un oficial, você precisa caminhar pelo caminho correto necesita caminar en un camino correcto e ter uma obediência y radical tener una obediencia radical para que possa ser um bom oficial. para que pueda ser un buen oficial. Estão entendendo? ¿Están entendiendo? E eu espero, a minha preocupação é que isso possa estar claro para vocês. Y que me preocupa es que eso esté claro para vosotros Que vocês possam entender y que que vosotros puedan entender que existe um Jesus existe un Jesús que na cruz que en la cruz conquistou toda a autoridade conquistó toda la autoridad sobre toda a terra. sobre toda la tierra. E aquele que não reconhece essa Y autoridade, aquel que no reconoce esta autoridad, com certeza está caminhando por um caminho con certeza está caminando en un camino que ele vai tropeçar logo, que va a caer bien pronto. porque o foco que ele precisa Bueno. para os seus pés, La luz que necesita para sus pies, ele não tem. él no tiene. Ele não tem. Él no tiene Juan.
E eu posso falar para você com toda autoridade. Y yo puedo decir eso para vosotros con toda autoridad. Eu tenho entendido de uma forma Yo tengo entendido de una manera tão clara tan clara essa autoridade de Jesus, esa autoridad de Jesús. que se Ele hoje me manda Si Él hoy me envía para um lugar para un lugar que vai ser muito difícil que va a ser muy difícil e a minha vida pode estar em y jogo, mi vida puede estar en juego, eu não tenho medo de obedecer a yo Ele no tengo radicalmente. miedo de obedecerlo radicalmente. Porque eu sei hoje Porque yo sé hoy que desobedecer a que Ele desobedecer a Él é pior do que morrer. es peor